Mateus capítulo 6, a partir do versículo de número 9. Prosseguiremos assim, estudando juntos a oração que Jesus nos ensinou, conhecida também como a oração do Senhor. A partir do versículo 9, a palavra do Senhor assim nos diz: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nos dirigimos ao Senhor em oração e pedimos ao Senhor que nos dê o entendimento necessário para entendermos, ó Senhor, a palavra, para compreendermos, ó Senhor, a verdade gloriosa, o ensinamento precioso da oração do Senhor. Abençoa todos nós, pequenos e grandes, esclarece as nossas mentes, ó Senhor. Edifica o teu povo, consola os crentes, salva, Senhor Deus, pecadores, transformando-os pelo poder da palavra. Faz, ó Senhor Deus, com que o teu nome seja glorificado mais uma vez, através da exposição das Escrituras. Oramos em nome de Jesus. Amém. Já estudamos 4 petições. Vimos que o Senhor ensinou esta oração e dividiu esta oração em pelo menos 6 petições. As primeiras tratam daquilo que nós devemos para com o nosso Deus, a glória que devemos dar ao nosso Senhor. As 3 primeiras petições, elas nos mostram o foco certo da nossa vida devocional e que deve então dirigir a nossa vida diária com o Senhor e também com o nosso semelhante. As 3 petições seguintes, ou as 3 últimas petições, elas então tratam das nossas necessidades e as necessidades do nosso irmão, do nosso semelhante. A 4ª petição, versículo 11, diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ela abre estes 3 últimos pedidos ensinados pelo Senhor, mostrando, revelando a bondade de Deus em nos dar aquilo que não merecemos. Se merecêssemos algo ou algo que nós merecíamos de Deus, certamente, ou se merecêssemos receber algo da parte de Deus, certamente não seria o pão diário, não seria o sustento e a provisão divinas, mas, pelo contrário, mereceríamos a justiça do Senhor, que requer que paguemos pelos nossos pecados. Mas nós notamos que o Senhor nos ensina que devemos orar ao Senhor, provedor e sustentador de todas as coisas, porque Ele nos deu o pão da vida que desceu do céu, Jesus Cristo, e porque cremos nele, passamos então a viver e a entender que não podemos dar um passo sequer sem o cuidado, sem a provisão, sem a boa mão do nosso Deus. Tudo o que diz respeito à nossa vida, tudo o que diz respeito à sustentação da raça humana, deve nos levar mais uma vez a dizer: seja santo, ó Senhor, o teu nome, venha, ó Senhor, o teu reino, faça-se a tua vontade, porque nós sabemos que dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Agora, notem que a 5ª petição, versículo 12, ela diz, na sequência, algo de extrema importância também quanto às nossas necessidades e às necessidades dos nossos irmãos, do nosso próximo. Versículo 12 diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. As 3 últimas petições, irmãos, elas estão ligadas, muito ligadas. A palavra inicial dos versículos 12 e 13 nos revelam isto.
Em uma leitura rápida, elas podem passar desapercebidas, mas a expressão "e", iniciando os versículos 12 e 13, nos mostram que, se entendemos a primeira ou quarta petição ensinada pelo Senhor, que trata da nossa inteira dependência dEle, que trata da necessidade que temos de reconhecer que, se não fosse Cristo, nós pereceríamos, morreríamos, se Ele não tivesse se tornado o pão que satisfaz a nossa alma e recebido o castigo que merecíamos, porque Ele satisfez a justiça de Deus, jamais oraríamos a sequência ensinada por Cristo no versículo 12, que diz: e perdoa-nos as nossas dívidas. Se eu entendo a necessidade que tenho de Cristo, eu vou entender também por que devo orar assim como Jesus me ensinou neste precioso versículo 12 de Mateus capítulo 6. E aqui novamente nós podemos usar, como temos feito, um esboço ou uma orientação seguindo um dos nossos catecismos da igreja. Quando nós oramos esta quinta petição, o que é que devemos entender? O que é que pedimos a Deus? Pedimos que Deus, por amor de Cristo, perdoe gratuitamente todos os nossos pecados. Pedimos que Deus, por amor de Cristo, nos anime também a pedir pela sua graça, a nos habilitar a perdoar de coração ao nosso próximo. Esta petição, ela será tratada não somente em uma mensagem, irmãos, dada a sua importância, de modo que eu convido e desafio todos os irmãos para que acompanhemos o que nós vamos começar a aprender a partir de hoje. Nós aprendemos com este pedido que o Senhor nos ensinou a fazer ao Pai, que quando reconhecemos que somos dele e precisamos dele, constatamos duas verdades fundamentais descritas na Bíblia. A primeira delas é que todos os seres humanos são pecadores. A segunda, e que será sequencial nas mensagens que nós ainda pretendemos estudar e compartilhar com a igreja, é que o perdão divino é o fundamento para o perdão humano. Eu preciso primeiro entender e meditar nesta noite com vocês esta primeira constatação fundamental ensinada por Cristo. Quando Ele me ensina a orar e pedir ao Senhor que me perdoe as dívidas, mas também perdoe as dívidas dos meus irmãos diante de Deus, eu estou fazendo esta constatação importantíssima, porque fundamental para a fé cristã, de que todos os seres humanos são pecadores. Olhemos novamente para o versículo 12. Além da ligação entre as petições através da palavra ou da expressão e perdoa-nos e não nos deixes cair em tentação, tem uma palavra no versículo 12 também que só ocorre duas vezes no Novo Testamento. Aqui e em Romanos 4, versículo 4, a palavra é dívida. Nós precisamos entender a palavra dívida aqui para entendermos por que todo ser humano é pecador diante de Deus. Dívida aqui não diz respeito a algo financeiro, não diz respeito a algo que eu posso pagar diante do Senhor financeiramente falando, ou a algo que diz respeito a uma negociação que eu posso fazer com Deus. Tanto em Mateus capítulo 6, como em Romanos 4, onde esta palavra acontece, onde ela ocorre, apenas nessas duas passagens do Novo Testamento, dívida diz respeito a uma penalidade legal que sobrecai contra mim e contra todos vocês. Diz respeito a algo que devo perante o justo juiz de toda a terra. Me faz lembrar, irmãos, que o pecado é universal. E porque o pecado é universal, esta é uma triste constatação revelada na Bíblia para toda a humanidade.
Todos pecaram, nos ensina a Escritura Sagrada em Romanos capítulo 3. Vamos para lá, marque Mateus e examinemos em Mateus ou em Romanos capítulo 3, o que a Escritura nos diz sobre dívida. Reforçando ou aprendendo com o Senhor esta doutrina, em Romanos capítulo 3, diz assim, a partir do versículo 21, a palavra do Senhor. Vamos ler do versículo 21 em diante, até o versículo de número 25. Vamos começar. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Vocês lembram que inicialmente falei que as petições que tratam das nossas necessidades, elas estão intimamente ligadas? O fato de Deus provar a sua misericórdia para com a humanidade, sustentando, preservando, dando aquilo que ela necessita, até muito mais, revela esta graça comum que deve apontar o homem para algo especial e de eterno valor. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que a justiça de Deus foi testemunhada pela lei e pelos profetas, versículo 22, a justiça de Deus por meio da fé ou mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Por que razão Deus manifestou em Cristo a sua justiça? Por que razão Deus enviou a Cristo para morrer no lugar do pecador? Porque Deus enviou a Cristo para redimir o seu povo, porque o seu povo estava morto em seus delitos e pecados, como toda a humanidade. O que a Escritura nos descreve, meus irmãos, é que esta justiça de Deus, mediante a fé em Jesus para todos e sobre todos os que creem, ela foi derramada sobre o mundo, e os que receberam a Cristo entenderam que são pecadores, e porque são pecadores, carecem da glória do Senhor. Por isso que quando eu oro e perdoa-nos as nossas dívidas, ó Senhor, eu me dirijo em contrição ao Altíssimo e intercedo não somente em meu favor, mas como o justo Jó fazia, intercedo também em favor da minha casa, como os sacerdotes faziam, intercedo em favor da igreja de Deus, pela mediação única de Cristo, porque reconheço que a dívida que eu tinha para com o meu Senhor jamais poderia ser paga por mim ou por qualquer outro homem, por meios piedosos, por meios de caridade, por meios penitenciais ou purgatoriais, como muitos ainda acreditam. Nem eu, nem vocês poderíamos nos purificar a nós mesmos. Nenhuma instituição religiosa recebeu o poder do Senhor para isso, para purificar o pecado de seus membros. Mas, segundo a Escritura nos diz, exclusivamente Jesus Cristo recebeu o poder que foi dado pelo Pai sobre os céus e sobre a terra, para trazer então o verdadeiro perdão das nossas faltas, dos nossos delitos, dos nossos pecados, da dívida que tínhamos para com o Senhor.
O versículo 24 continua e diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É a liberdade que só Jesus Cristo pode dar ao pecador, que esta quinta petição nos faz lembrar todas as vezes que oramos assim ao Senhor. E vocês podem perguntar: mas pastor, como eu então oro por algo que creio e sei que Cristo já conquistou para mim na cruz? Imaginemos a seguinte ilustração, eu espero que ela nos ajude a entender um pouco como tudo isso funciona. Se eu já estou salvo, perdoado, tenho em Cristo a quitação das minhas dívidas, por que eu preciso orar constantemente deste modo, em meu favor e em favor dos meus irmãos? Imaginemos um filho que é amado, cuidado e protegido por um pai que possui muitas riquezas. Este pai, ele tem uma grande herança para o seu filho. Porém, esta herança não será dada a ele até que chegue o momento certo. Imaginemos que, à medida em que o seu filho necessita, ele então lhe dispensa o pão, ele então lhe concede tudo aquilo que ele precisa, para que ele lembre sempre de sua eterna dependência, aquela que ele possui e que ele tem, porque está afiliado ao seu Pai amoroso. Eu tenho plena consciência de que os meus pecados em Cristo, porque eu criei nele, o recebi pela fé, porque entendi que não poderia satisfazer a justiça do Pai em Cristo. Eu sou uma nova criatura. Contudo, eu preciso compreender que aqui mesmo nesta vida e na morte, eu serei eternamente dependente dele. Percebam, eu oro sempre reconhecendo a minha necessidade do Pai, assim como um filho sempre precisa do cuidado nesta terra de seu pai, que o limpa, que o cuida, arrumando e provendo o que ele necessita. É justamente deste modo que o Senhor trata conosco, e Ele fez isso pelo sangue propiciador de Cristo, que nós recebemos por meio da fé. Quando sua justiça foi manifesta, e o Senhor então, Ele derramou toda a sua justiça e ira santa no seu Filho, e nos perdoou, nós que vivíamos distantes e desgarrados de seus santos e retos caminhos. Vejam o versículo 25 de Romanos 3, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé. Isso aconteceu através da obra salvadora, libertadora de Jesus, para manifestar a sua justiça, por Deus, na sua tolerância, por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Vocês acreditam que Deus, Ele não iria requerer tudo aquilo que fizemos como transgressores da sua lei, como desobedientes, como inimigos, como homens e mulheres que desejaram romper a aliança com o Senhor? O versículo 25 revela a graça de Deus que remove a culpa, quando o Senhor, Ele lançou todos os nossos pecados, a sua ira, em seu Filho Jesus Cristo na cruz. E quando Ele passou a olhar para nós agora, uma vez ligados a Cristo, Ele só encontrava justiça eterna, justiça adquirida por aquele que foi obediente até o fim, justiça adquirida por aquele que morreu em nosso lugar, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vamos voltar para Mateus capítulo 6 e vamos continuar a observar e aprender um pouco mais. A Escritura nos ensina, quando fala sobre o dever de orarmos, rogando ao Senhor, por Cristo e sua graça, que nos perdoe as nossas dívidas, que nós tínhamos uma dívida para com o Senhor de valor eterno por causa
do pecado original, do qual nós somos descendentes de Abraão ou de Adão, mas também dos nossos pecados individuais. A dívida que carregávamos era muito grande, tamanha, mas esta oração nos ensina como em Cristo nós encontramos a verdadeira libertação, a verdadeira redenção para resolvermos o grande problema da humanidade, que é o problema da culpa do pecado. Quando o homem tenta fugir de Deus, ele sempre irá tentar dar um jeito, esconder e tratar a sua culpa como se não fosse algo de valor eterno. É fato que os homens que não temem a Deus até endurecem o seu coração, calam a voz da sua consciência e se esquecem que precisam dar contas a Deus de seus atos e das suas obras. Porém, quando ouvimos o Evangelho e a palavra de Deus, ela nos atinge o coração e nós somos confrontados pela lei e os mandamentos de Deus. Não há como fugir daquilo que vem à tona. Eu tenho uma dívida para com o Senhor, eu carrego um grande fardo sobre os meus ombros, e eu não consigo resolver sozinho o problema da culpa do meu pecado. Abram comigo no Salmo 51, o salmo que lemos nesta liturgia, e vejamos o que opera, ou como opera a graça de Deus no coração de um crente. Aqui está, eu penso, no Salmo 51, a diferença entre o ímpio e o justo. Porque o injusto, ou o ímpio, ele convive pacificamente com o pecado. Ele não reconhece a maldade da sua rebelião contra Deus. Ele não se julga um ofensor de Deus. Ele rejeita a justiça divina no tempo e na eternidade. Na realidade, ele diz que o inferno será um lugar muito bom. Ele não se arrepende, consequentemente, ele não se converte, não muda de natureza, não muda de mente, não muda de vida, não muda de propósitos. Mas percebam como diferentemente o crente pensa. Aquele que foi alcançado pela graça de Deus, que também é um pecador, porque precisa orar como Jesus ensinou. Perdoa, ó Pai, as nossas dívidas. Percebam como as diferenças descritas aqui no Salmo 51 com respeito ao crente, elas precisam ser consideradas por nós. Em primeiro lugar, porque ele tem consciência do pecado e ele sabe que todos os seus delitos são uma afronta contra Deus. Vamos ler no Salmo 51, o versículo de número 4. Quando o salmista ele faz a sua oração, ele descreve como crente a consciência que ele tinha do seu pecado e de que o que ele fez contra o seu fiel soldado, primeiramente foi uma afronta contra Deus. E quando ele reconhece isso, o que ele diz no versículo de número 4, vamos ler? Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O que ele diz? Pequei contra ti somente. Oh, meus irmãos, se nós reconhecêssemos sinceramente que quando pecamos contra Deus, quando desobedecemos a sua palavra, quando somos indiferentes para com a sua graça, nós estamos diretamente afrontando o Senhor de toda a terra, aquele que nos deu a Cristo, aquele que graciosamente removeu a nossa culpa e por misericórdia não nos deu que merecíamos mais o pão. Nós oraríamos assim como Davi: pequei, Senhor, contra ti somente, quando o desagradássemos. Oraríamos como Davi: e fiz o que é mal perante os teus olhos. Não resistiríamos à sua santa palavra quando proferida e ensinada por seus santos profetas, assim como Davi caiu em si quando ouviu as palavras de Natã da parte do Senhor. E diríamos: e fiz o que é mal perante os teus olhos,
de forma que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. A palavra do Senhor também ainda nos ensina que o justo, o crente, o salvo, o eleito de Deus, ele pode orar esta petição ensinada por Jesus, porque ele tem consciência de que o pecado está sempre diante dele, para que ele não se esqueça da necessidade que tem do Senhor, daquele cuidado de seu Pai, que sempre estará dando a ele o que ele necessita e sustentando-o nos momentos mais difíceis da vida. Leiam comigo o versículo 3. O versículo 3 nos mostra esta realidade, que é de fato a realidade para o crente, não para aquele que vive no pecado, que gosta de ser assim. O versículo 3 diz o quê? Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Dependência eterna. Não resolveremos o problema da culpa do pecado se, como crentes, procurarmos outra forma de resolver aquilo que deve ser feito em oração, na presença de Deus, confiados em Cristo, rasgando a nossa alma diante do Senhor e dizendo: eu conheço as minhas transgressões. Os homens modernos ou pós-modernos, como os estudiosos hoje estão chamando, eles estão tentando resolver os seus pecados de uma forma diferente. Os crentes estão seguindo o mesmo curso deste rio poluído e mundano. E a confissão, ela não faz parte de muitas liturgias. A sinceridade de se buscar ao Senhor em oração e arrependimento nem mais é lembrada. Os homens, então, tentam racionalizar os seus pecados e dizer: olha só, eu estou profundamente angustiado e deprimido. Mas eles não reconhecem que a razão de suas depressões e angústias, por vezes, são fruto da negação que é real e verdadeira para todo crente. Quando ele olha para a palavra e ele contempla Cristo e a sua glória, ele não pode dizer outra coisa senão aquilo que disse o poeta: meu pecado resgatado foi na cruz por meu Salvador, e da morte, triste sorte, me livraste, ó Redentor. Ele não pode buscar outro caminho senão cantar: vem, inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora. Quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Se não reconhecermos que somos pecadores, que as nossas transgressões estão diante dos nossos olhos, os nossos pecados estão diante de nós, nós jamais oraremos: e perdoa, Senhor, as nossas dívidas. Ao menos entenderemos a necessidade de perdoar o nosso próximo, como o Senhor também nos perdoou. Mas continuemos ainda a observar o Salmo de número 51. Veja que o crente, ele reconhece que pertence a uma humanidade pecadora. Ele reconhece a maldade que procede da natureza pecaminosa e caída do homem, por isso ele necessita do Senhor. Versículo 5 nos diz o quê? Vamos ler? Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Ele entende que quando o seu filho nasce, ele ainda não cometeu os pecados individuais que ele mesmo já em sua quilometragem rodou bastante na vida, mas ele sabe que seu filho foi concebido em pecado, e esta é a herança que nós temos em Adão. Ele entende perfeitamente que à medida em que seu filho crescer e se desenvolver, ele precisará tanto de Cristo como ele precisa de Cristo, porque ele mesmo diante de seus olhos vê o que a Escritura diz,
E somente podem orar deste modo aqueles que conhecem de fato o Evangelho da graça de Deus. Eu sou pecador, eu nasci pecador, eu sou escravo do pecado até que Cristo me liberte, porque se Cristo não me libertar, eu continuarei preso, agrilhoado e sem nenhuma chance de salvação. Versículo de número 1 nos mostra também a convicção plena que o crente tem de que o perdão é obra da exclusiva graça de Deus. Nada o homem pode fazer para se livrar do pecado. Leiam comigo o versículo 1, diz o quê? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Cristo, meus irmãos, em sua santa e grandiosa sabedoria, soube muito bem nos ensinar a oração que deveria ser modelo para todas as nossas orações, quando Ele nos fez lembrar que um crente fiel e verdadeiro sempre irá demonstrar a plena convicção de que o homem não pode fazer nada para se livrar do pecado. Assim como ele deve pregar o Evangelho, deve levar o Evangelho aos perdidos, tendo plena consciência de que somente o Filho pode libertar o pecador, e uma vez liberto, ele será verdadeiramente livre. Finalmente, versículo de número 11, nos lembra que o crente também, porque reconhece a sua necessidade de Cristo, do Senhor, está em permanente submissão ao seu Salvador. Ele depende inteiramente dele, por isso que o salmista, quando ora ao Senhor, o que ele diz no versículo 11, vamos ler? Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Um versículo que ainda hoje traz muita discussão sobre a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento, quando muitos acreditam que o Espírito ele não habitou nos crentes da antiga dispensação do pacto. Na realidade, só revelou aqui este versículo o desespero de um homem crente, que quando caiu em pecado, viu a grande e terrível desgraça que cometeu. Porque é impossível que alguém tenha a compreensão, a inspiração, a compreensão ou o conhecimento da salvação, se o Espírito não fizer morada em sua alma. Ninguém pode receber a Cristo, irmãos, ninguém pode crer e depender em um Salvador inteiramente, se não se tornar um templo do Espírito Santo. Então, aquela doutrina que diz que o Espírito entrava e saía e não habitava em ninguém, na realidade é uma falta de compreensão da teologia bíblica, que mostra que quando isso acontecia nos reis e juízes, era unção ou maldição quando aqueles homens perdiam a unção do Senhor. Mas não tinha nada a ver com salvação, porque se o Espírito sai de nós, estaremos perdidos, mas a certeza que temos é de que, porque o Espírito habita em nós, podemos orar como Davi orou, e em seu desespero de alma, desespero este que muitas vezes nós passamos quando pecamos contra o Senhor, nos leva a orar como ele: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Por que oramos assim? Porque temos plena consciência do que somos hoje, temos plena consciência das bênçãos que o Senhor nos deu e continua a dar e derramar, temos plena consciência do verdadeiro estado de miséria e pecado que vivíamos antes de Cristo fazer morada em nossa vida. E, meus irmãos, somente o verdadeiro crente sente o peso do pecado, porque ele sabe o que o pecado tem feito com a humanidade até os dias de hoje, o que o pecado tem produzido no coração dos homens.
o que o pecado tem feito, destruído famílias, o que o pecado tem feito, acabando e desgraçando nações. Até certo tempo, eu pensava, assim como muitos de vocês provavelmente pensam, que quando o missionário ele chega na igreja e diz assim: olha, irmãos, eu tenho um projeto e eu gostaria de pregar o evangelho na Europa. Eu pensava assim: esse cara está querendo fazer turismo. Mas até me envolver e conhecer irmãos, amigos meus que estão lá, me espantou a situação de regiões na Europa que antes experimentaram um grande e poderoso avivamento porque o evangelho era pregado e almas se converteram. Agora dizer e afirmar: nós somos uma sociedade pós-cristã. O índice de suicídio entre os jovens europeus é crescente, alarmante, galopante. O índice dos jovens que estão seguindo uma doutrina que inspirou um dos grandes inimigos da humanidade, Adolf Hitler, está agora tomando mentes e corações, e eles estão afirmando que não creem mais em nada, que não creem mais nem em si mesmos, que não creem mais na vida. O que resta para a humanidade morta em seus delitos e pecados e endurecida pela maldade de seus corações. Quando nós olhamos para uma passagem como essa, irmãos, nós deveríamos chorar todas as vezes que nos esquecemos de pedir ao Senhor que nos perdoe, porque Ele nos comprou com o precioso sangue de seu Filho. Que nos perdoe todas as vezes que somos negligentes para com a sua obra. Que nos perdoe quando cometemos pecados e também por omissão pecamos contra o Senhor. Que nos perdoe, porque a chama do Evangelho vem se apagando em nosso coração e o Espírito anda entristecido em nossa alma, porque perdemos aquele primeiro amor, o das primeiras obras. O que o Evangelho nos ensina, meus irmãos, acerca desta maravilhosa petição é que o perdão divino é a base para entendermos o porquê necessitamos de Cristo. Porque somente Cristo pode remover a culpa que muitos homens ainda hoje carregam. Porque precisam se reconhecer pecadores e entender que a promessa gloriosa de todos aqueles que vão até Cristo, ela foi anunciada profeticamente tanto tempo antes, em uma passagem tão bonita como a de Miqueias. Vamos abrir no livro do profeta Miqueias. Aqui nós temos uma das passagens mais belas das Escrituras Sagradas, que nos ensina sempre a pedir que Deus, por amor de Cristo, perdoe gratuitamente todos os nossos pecados, e é isso que você precisa fazer hoje. Miqueias capítulo 7, a partir do versículo 18. Quando cremos na mensagem da cruz, quando entendemos o plano de Deus para redimir o homem, quando aceitamos a mensagem do seu santo evangelho e entregamos as nossas almas a Cristo, não procuraremos fugir dele. O álcool não terá espaço em nossa vida como uma fuga, as drogas e os entorpecentes muito menos. O jogo, o azar, a arrogância, o poder, a riqueza também não. Porque quando cremos na mensagem do Evangelho, ouvimos a palavra do Senhor em Miqueias 7, a partir do versículo 18, que diz o seguinte: eu peço aos irmãos que acompanhem atentamente. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia.
tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Aquela palavra que vocês têm ouvido muito na televisão, no rádio e visto e ouvido na televisão, e que é lançada nas mentes sem nenhum sentido, encontra sentido nas páginas das Escrituras. Quando nós entendemos quem é Deus, o problema do pecado, a natureza do homem, a necessidade que ele tem de um Redentor, a providência de Deus em ter dado um Redentor e nele ter pago todo o preço pela nossa salvação, aquela palavra que muitas vezes nós ouvimos e que não tem nenhum sentido porque está a parte das Escrituras, ganha sentido na palavra: pare de sofrer. Parar de sofrer não é prosperar e enriquecer. Parar de sofrer não é entender que a vida vitoriosa do crente é calcada sob os pés do poder e da glória humanas. Parar de sofrer é entender a necessidade que todos nós temos de Cristo. E quando olhamos para a palavra de Deus e percebemos a glória do Senhor, nós lemos: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. É olhar para as páginas das Escrituras e ouvir: o Senhor não retém a sua ira para sempre. Por quê? Porque tem prazer na misericórdia, ou seja, em não dar ao homem aquilo que ele merece. E que palavra de muita força e fé nós encontramos no versículo 19: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, porque na cruz Cristo derrotou todos os seus e os nossos inimigos, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Meus irmãos e irmãs, não temos palavra mais confortadora do que a ensinada por Cristo na quinta petição de sua oração, quando ele disse que nós devemos orar: e perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, porque podemos ter plena certeza de que quando Deus perdoa, Ele esquece e lança no mar do esquecimento as nossas transgressões. Ele não age como nós agimos, e por vezes falamos: eu perdoei o meu irmão só porque eu sou crente. Ele perdoa porque tem prazer na misericórdia e porque nos ama profundamente. Ele continua a nos sustentar. O problema da culpa do pecado, ele pode ser resolvido se lançarmos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade e crermos que Ele tem cuidado de nós. O problema da culpa do pecado pode ser vencido e você pode parar de sofrer se crer de fato que és um pecador miserável e que irás para o inferno se não receber a Cristo nesta noite. Se você receber a Cristo nesta noite, a promessa da Escritura é gloriosa e o Senhor certamente apagará as suas transgressões, purificará o seu coração, concederá a você uma nova esperança, um novo lar, um novo céu e uma nova terra. Oremos. O Senhor nosso Deus, eterno em graça, misericórdia e paz, louvamos o Teu santo nome nesta noite, porque a Tua palavra nos fala sobre perdão de dívidas,
E como o Senhor nos tem dado provas do teu cuidado em nos ter preservado e sustentado até aqui para que pudéssemos ouvir esta mensagem. Nada que temos neste mundo, ó Senhor, suplanta a revelação graciosa do que o Senhor fez por nós em Cristo Jesus. Que a glória nesta noite e para todo sempre seja dada somente a Ti, Senhor. Porque merecíamos a morte e o Senhor nos deu a vida. Merecíamos, ó Senhor Deus, a condenação eterna, o derramar da Tua santa ira. Merecíamos o fogo do inferno. E o Senhor nos revelou o céu em Cristo Jesus. Ó Senhor, graças Te damos porque podemos orar esta petição e dizer: perdoa, Senhor, as nossas dívidas, tendo plena certeza de que o escrito que era contra nós foi rasgado por Jesus. E que, de maneira provedora, o Senhor tem cuidado de nós quando nos faz lembrar, todas as vezes que os nossos pecados estão diante de nós, a necessidade que temos sempre de Cristo, de viver pela fé, de caminhar sempre com Ele. Abençoa, Senhor, o Teu povo e ajuda-nos a confiar inteiramente no Senhor da igreja, a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, a nos dispor a servir e a abençoar o nosso próximo, como fruto de um coração agradecido pelas ricas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Bendito, ó Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, por meio dele. Esclarece, Senhor, o entendimento, o coração e converte aqueles que ainda lutam com os seus pecados, que não conseguiram ainda lançar os seus fardos aos pés da cruz, que nesta noite possam crer em Jesus Cristo e, crendo nele, gozarem de verdadeira salvação e liberdade e viverem para ele, para todo sempre. Tudo isso, Senhor, para a glória do Senhor e do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.